Boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Mais uma alegria estar aqui na Seara, com essa recepção tão agradável que a casa nos oferece, desejando que nós tenhamos mais uma noite, mais uma tarde onde nós possamos aprender juntos, onde nós possamos construir uma nova visão de mundo, descobrir uma nova forma de sermos seres humanos melhores, porque esse é o objetivo de estarmos aqui neste planeta, sermos pessoas melhores a cada dia. E o tema que foi sugerido para esta noite, envolvendo o evento do Natal, que já está próximo, é nós relacionarmos o advento do Natal, do nascimento de Jesus, com o nascimento de uma pessoa nova em cada um de nós, a partir da nossa dedicação, da nossa vontade, do nosso querer efetivamente em sermos melhores. Para a nossa conversa de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, eu escolhi o tema que está no item 82 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, pelo Chico Xavier, cujo título é Quem serve, prossegue. E para iniciar este assunto, tem aqui um trecho do Evangelho de Marcos, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nós viemos aqui para quê? Então, o Emmanuel, ele começa esse capítulo dizendo assim: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Ao ler esse primeiro parágrafo, eu parei para pensar numa coisa que dificilmente a gente observa, mas que é tão claro, tão nítido, tão óbvio, que a gente não percebe. A natureza nos dá esse exemplo de que a vida é composta por servir. Tudo na natureza nos ensina isso. Desde uma semente que nós colocamos na terra, precisamos que a terra cumpra o seu papel no processo de servir aquela semente de seio acolhedor. É preciso que a chuva cumpra o seu papel de servir, fazendo com que aquela semente que está acolhida no seio da terra possa germinar. E a partir daí toda a natureza concorre para que aquela semente germine, brote, cresça, dê flores e dê frutos. Tudo compõe um processo onde cada elemento da natureza participa do processo, oferecendo algo de si. No parágrafo seguinte, o Emmanuel diz: os olhos atilados, ou seja, cuidadosos, corretos, observam essa cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente e a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida pela polinização.
As flores produzirão frutos abençoados que alimentam os homens. Os rios confiam-se ao mar, e o mar faz a nuvem fecundante onde precisar de chuva. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. E aí, nós lembramos daquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, que todo o processo de evolução humana começa no reino mais elementar da natureza, que é o reino mineral. Aprendemos que Deus criou 3 coisas para que o universo exista. Nós que aprendemos em outras doutrinas que Deus criou a árvore, Deus criou o fruto, Deus criou o animal, Deus criou isso, Deus criou aquilo. E os espíritos da codificação vêm e nos dizem, Deus criou 3 coisas. Deus criou o princípio espiritual, do qual advêm os espíritos futuramente. Deus criou o princípio material que dá origem a todas as manifestações da matéria, e Deus definiu as leis que regem esses princípios. Isso para dizer que nós, seres humanos, espíritos humanos, não fomos criados assim, num passe de mágica. Para chegarmos onde estamos hoje, fizemos uma caminhada enorme, quando inicialmente em forma de princípio espiritual, habitamos o reino mineral. Ora, Ricardo, então eu já fui pedra? Não, você não foi pedra. Você foi o princípio espiritual que deu às rochas a capacidade de serem rochas. Como assim? Percebamos que as rochas, para serem rochas, elas precisam do elemento agregador. Porque quando esse elemento agregador se perde, a rocha deixa de ser rocha. Então, o primeiro ensinamento que o princípio espiritual, que um dia será espírito humano, o primeiro aprendizado é da necessidade de estarmos juntos para que possamos ir mais longe. Então, o ensinamento que o reino mineral nos traz é da necessidade da agregação. Milhões e milhões de anos, o princípio espiritual que habita o reino mineral é galgado a uma condição superior quando ele passa a animar o reino vegetal. No reino vegetal, aquele princípio que já vem com a consciência da necessidade de agregação, aprende também a necessidade de buscar o seu próprio alimento, mas também aprende a lição de servir. Então, no reino vegetal, as nossas matas, nossas árvores, aprendem a serem úteis a todos aqueles que delas precisam, desde os seres humanos àqueles que estão no reino seguinte, no reino animal. E do reino animal, o princípio espiritual, mais uma vez, é galgado para uma condição superior. E adentramos aí no reino animal. E no reino animal, o princípio espiritual desenvolve, além de todos os ensinamentos já adquiridos, o das relações.
uns com os outros. Surge no reino animal os primeiros rudimentos de sentimento, até que no passo seguinte, depois de milhões e milhões de anos, o princípio espiritual é galgado à condição de espírito e passa a animar o reino hominal. E no reino hominal, começa a utilizar dois elementos que até então ele não tinha, que é exatamente o que caracteriza o espírito humano: pensamento contínuo e livre arbítrio. É quando o espírito torna-se espírito, é quando o princípio espiritual torna-se espírito, que ele ganha o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. E a partir daí, Deus, ou as leis de Deus, deixam de conduzir maquinalmente aquele princípio espiritual que vinha sendo conduzido nos reinos anteriores e entrega ao ser humano a direção, a decisão da condução de suas vidas. É quando nós começamos a tomar decisões e fazer escolhas. E certa vez, falando isso num grupo de estudos, um aluno levantou a mão e perguntou: mas se nós já aprendemos a servir no reino vegetal, se nós já começamos a aprender a necessidade das relações no reino animal, por que é que no reino hominal, como seres humanos, nós não colocamos isso em prática como era de ser esperado? Por conta daqueles dois elementos que nós recebemos: pensamento contínuo e principalmente o livre-arbítrio. E essa característica permanece até hoje em nós. Quando nós estamos numa condição de subalternidade, num ambiente de trabalho, por exemplo, e o chefe nos diz assim: você tem que chegar aqui às 7 da manhã, você tem que fazer essas coisas e você só para o almoço às 11 horas. O que é que nós fazemos? Chegamos às 7, fazemos o nosso trabalho e paramos às 11. Se o chefe disser assim: chegue a hora que você quiser, faça o que você quiser e pare para almoçar na hora que você quiser, muito provavelmente o trabalho não seria feito. Porque o nosso livre-arbítrio, juntamente com o ego, que conduz a nossa consciência, mas o ego é assunto para outra palestra, começa a nos dar sugestões. Por que você vai chegar às 7 se ele falou que você poderia chegar a hora que você quisesse? Então eu vou chegar às 8, vou chegar às 9. Por que eu vou parar às 11? Eu vou parar às 10h30, vou parar às 10. Ele disse que eu poderia fazer o que eu quisesse, então eu vou fazer só isso e vou descansar o resto do tempo. Esse simples exemplo que eu acabei de dar representa a nossa vida humana. Porque quando nós estamos lá na erraticidade, desejando, implorando por uma reencarnação, porque eu já percebi que é por intermédio da reencarnação que eu vou conseguir galgar os degraus da espiritualidade superior. Então eu peço para reencarnar. E quando eu reencarno como ser humano, eu trago comigo o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. Então aquilo que o nosso chefe ou os nossos mentores nos orientaram antes da reencarnação: Ricardo, você vai reencarnar e em determinado momento você vai precisar, se você quiser galgar os degraus superiores da evolução espiritual, você vai precisar servir mais do que ser servido.
Ricardo, você vai precisar ficar atento para que você não deixe crescer em você aquela necessidade de ser servido que todos nós temos. E a gente olha para o nosso mentor e diz: pode ficar tranquilo, eu vou reencarnar, eu vou ser criança até os 10, 12 anos, a partir dali eu já vou começar a servir. Como? Eu vou começar a servir em casa, eu vou ajudar minha mãe a lavar a louça, eu vou ajudar meu pai a lavar o carro. Quando eu for adolescente, eu vou trabalhar, porque eu vou ajudar meus pais com as despesas da casa. E a gente promete tudo isso. Só que quando chega aqui, as coisas mudam. Por que, mãe, que eu vou ter que lavar os pratos? Por que eu vou ter que ajudar meu pai a lavar o carro? Por que eu vou ter que ajudar o vizinho que está necessitado de ajuda? Por que a gente faz essas perguntas? Por conta do nosso livre arbítrio. Deus começa a confiar a nós as decisões que nós precisamos tomar para que a nossa vida seja um sucesso. E por que Deus faz isso, se Ele sabe que nós ainda somos tão infantis espiritualmente? É porque Ele sabe que se não for assim, nós não vamos aprender a ser gente grande. Nós não vamos aprender a ser espíritos superiores. Então Ele nos coloca na condição de decisores da nossa vida, para que um dia a gente possa dar vazão a todas essas ações boas, sem a necessidade de ninguém dizer para a gente o que tem que fazer. Então, para que nós tenhamos essa grandeza, essa responsabilidade, essa condição de nos conduzir na nossa vida, sem precisar que ninguém fique dando pitaco, é que Deus favoreceu os grandes mestres da vida humana na terra. Mestres que hoje nós conhecemos por profetas, por enviados, por espíritos superiores, mentores, mas que todos têm o papel de nos ajudar a observar as leis que regem a nossa vida e tomemos as rédeas dela. Então nós tivemos, dentre outros anteriores, o Moisés que nos trouxe os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos ele disse tudo que a gente não deveria fazer. Se não me engano, só tem 2 mandamentos que são na ordem positiva, que é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Os demais são: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não mate, não minta, que é o falso testemunho. Não cobice a mulher do próximo. É só não faça isso, não faça isso. 1800 anos depois veio o Cristo. Não só para dizer o que a gente não deveria fazer, mas para demonstrar como nós deveríamos viver para termos uma vida pródiga de bênçãos, de paz e de harmonia. E o grande exemplo que Jesus nos trouxe quando veio a este mundo é de que nós estamos aqui para uma missão primordial, que é a missão de aprendermos a servir. Porque essa foi a principal lição que Jesus nos deixou. Servir. Precisamos identificar em nós qual é a nossa habilidade de ser útil. Recentemente, naquele canal que eu tenho no YouTube, que eu acho que vocês já conhecem, a Luciana já andou divulgando os vídeos. No penúltimo vídeo, eu começo pedindo que os ouvintes, aqueles que me ouvem,
Pensem sobre algumas coisas, e uma delas, eu pedia para que nós pensássemos assim: qual é a minha expectativa sobre mim mesmo? O que é que eu espero de mim? Porque nós esperamos muitos das outras pessoas. Eu espero que meu pai faça alguma coisa por mim, que a minha mãe, que a minha mulher, que meus amigos, que meu chefe, que o governo. Nós estamos sempre esperando que alguém faça algo por nós. E a pergunta sugerida é essa: e você? O que você espera de você? O que você espera que você seja daqui a um tempo? Como você pensa em se ver daqui a um tempo? Quando você chega diante de um espelho, olha para você, o que você vê? Uma coisa interessante? Interessante e até assustadora. Porque muitas vezes, muitas não, nas raríssimas vezes que nós paramos para fazer um exercício dessa natureza, a gente não consegue ir até o final. Porque a consciência nos diz que nós estamos devendo muito. A consciência nos diz que nós estamos longe de cumprir tudo aquilo que nós prometemos antes de aceitarmos esta encarnação. Então, quando nós fazemos um encontro como este, quando nós fazemos um bate-papo como este, a ideia primordial é despertarmos a nossa consciência para a nossa realidade existencial. Pelo simples fato de que muitos de nós vivemos ainda enganados por nós mesmos. Nós nos enganamos achando que nós estamos aqui para apenas nos locupletar das benesses que a vida nos oferece. Nós estamos aqui apenas para gozar das oportunidades alegres, felizes, que a vida nos oferece. Então é importantíssimo que nós despertemos para essa realidade. Viver momentos de alegrias faz parte, momentos alegres faz parte, momentos felizes faz parte, mas esse não é o principal objetivo de estarmos aqui nesta existência. Basta ver o exemplo que o Cristo nos deixou. Nesta época em que nós comemoramos o Natal, e nós temos aqui hoje a casa tão bonita, mais bonita do que normalmente é, mais enfeitada, mais alegre, fazendo-nos refletir sobre este momento que se aproxima, o momento do Natal, e tanta gente correndo para cima e para baixo, para comprar presente, para dar isso, aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo, mandando nas mensagens belíssimas de Natal, mensagens belíssimas, mas depois de passar por algumas etapas da vida, a gente se habitua a olhar os fatos da nossa existência com um olhar mais crítico. Crítico não é no sentido de criticar, um olhar crítico no sentido de buscar as entrelinhas de tudo aquilo que está sendo exposto. Um olhar crítico no sentido de buscar identificar o cerne, o âmago de tudo aquilo que está sendo feito e dito uns para os outros. Por exemplo, alguém pode imaginar qual é a frase mais dita nesses próximos dias? Feliz Natal! Mas você já parou para pensar o que é isso? Ou essa frase sai mecanicamente dos seus lábios?
Essa frase ela sai mecanicamente ou você tem consciência do que isso significa? Tenha um Feliz Natal. O que é ter um Feliz Natal? É ter um Natal de barriguinha cheia, com a champanhe da geladeira, a mesa repleta de comida. É isso um Feliz Natal? Não esqueçamos que o Natal, gente, é uma festa onde se comemora o aniversário de alguém. É uma festa onde nós comemoramos o dia em que alguém nasceu e esse alguém trouxe para nós riquezas imensas do ponto de vista espiritual. E quando você está comemorando o seu Natal, você está lembrando disso? Por exemplo, vamos pensar aqui o aniversário da Luciana. Vamos comemorar o aniversário da Luciana. Aí, no momento de comemorarmos o aniversário da Luciana, a gente usa aquele momento para falar mal dos nossos amigos. A gente usa aquele momento para escorraçar, por exemplo, algum irmão mais necessitado que chegue na porta da nossa casa. O irmão chega e você diz assim: não, hoje não. Está com fome, venha depois, porque hoje eu não posso lhe atender, que hoje eu estou comemorando o aniversário da Luciana. A Luciana, que é um ser humano igual a nós, mas que a gente conhece. Será que a Luciana ia ficar feliz? Saber que, em função das comemorações do seu aniversário, nós estamos deixando de atender, de repente, uma criança que chegou ali, pedindo um prato de comida. E nós não atendemos porque hoje é o aniversário da Luciana. Se nós fazemos esse exercício com o aniversário da Luciana, que tal fazer esse mesmo exercício com o aniversário de Jesus? Porque não tem outra razão para comemorarmos o Natal que não seja relembrarmos, refletirmos, considerarmos tudo aquilo que o aniversariante do dia nos trouxe. Então, se nós queremos realmente comemorar o Natal, se você quer ter realmente um feliz Natal, sirva, busque ser útil a quem precisa. E ao fazermos isso, eu não tenho dúvidas, o aniversariante vai ficar muito feliz, porque ele vai dizer assim: esses meninos aprenderam a lição que eu deixei para eles. O momento do Natal é o momento mais significativo do ano, para que nós possamos colocar em prática aquilo que o aniversariante do dia nos ensinou. Mas eu chamo a atenção também para outro ponto de alguns irmãos que fazem tudo isso que eu estou falando. Procuram servir, procuram ser úteis, procuram ser próximos uns dos outros, mais que isso apenas no Natal. E na verdade, o Natal de Jesus não acontece apenas no dia 25 de dezembro. Se nós queremos efetivamente ser próximos do aniversariante, devemos comemorar o Natal 364 dias por ano. Porque todo dia é dia de servir. Todo dia é dia de sermos úteis uns aos outros. Todo dia é dia de construirmos
relações de amizade, de afetividade, de cumplicidade uns com os outros. Então nós que estamos nos aproximando do Natal, lembremos disso. Natal é tempo de sermos felizes, mas não aquela felicidade egoística, não aquela felicidade que atinge apenas a mim e o meu ciclo familiar mais próximo. Não esqueçamos de que para Jesus, toda a humanidade são seus irmãos. Não esqueçamos que para Deus, toda a humanidade são seus filhos. E Deus, por ser justo, não privilegia ninguém. Eu não sou mais amado por Deus por ser católico, espírita, umbandista, muçulmano. Se eu quiser ser mais amado, eu tenho que amar mais. É isso que nos diferencia. Reconhecereis aqueles que me seguem por muito se amarem. E quando é que nós devemos nos amar uns aos outros? No Natal apenas? Amar é dedicação um ao outro. Amar é servir ao outro em sua necessidade. Veja o que eu falei, é amar o outro em sua necessidade. Não é amar o outro nas suas vontades. Porque muitas vezes a gente confunde também. Ah, o meu filho quer um brinquedo novo. Ah, eu vou amar meu filho. Tome brinquedo novo. Ah, o meu filho está querendo outro brinquedo novo. Ah, eu amo meu filho. Outro brinquedo novo. Não, isso não é amar. Isso é deseducar. Porque no processo de amor ao próximo está contido também a educação do próximo. Então, quando um pai e uma mãe diz não para um filho em determinada situação, isso é amor. Quando eu digo não para um amigo que está me pedindo uma corda para se enforcar, eu dizer não, isso é amor. Então, amar não é só dizer sim para tudo, não. Então, que este momento que se aproxima do Natal, reflitamos um pouco mais. Eu sei que nós já fazemos isso, mas vamos fazer um pouco mais, porque o tempo urge. É urgente que nós adiantemos esse passo no processo de reformulação do ser que nos habita. Já caminhamos muito? Claro que já caminhamos muito. Já aprendemos muito? Claro que já aprendemos muito. Mas está chegando o momento agora de demonstrarmos o que nós já aprendemos. Está acabando o momento das teorias. Está chegando o momento das práticas. Não é mais o momento de reconhecermos os seguidores do Cristo pelas palavras que pregam, pelas filosofias que defendem, pela forma como se apresentam. Não. O momento agora é de se colocar a mão na massa. Porque o universo de necessitados cresce a cada dia. E nós precisamos de estar prontos para auxiliar esses irmãos necessitados em suas necessidades. E quando eu falo de necessitados, eu não estou falando só dos necessitados do pão de cada dia. Não estou falando dos necessitados apenas dos bens materiais.
Estou falando principalmente dos necessitados de alma, dos necessitados de acolhimento, dos necessitados de uma palavra que lhes oriente, que lhes mostre o caminho a seguir, dos necessitados de uma orientação sobre a destinação de suas vidas. Porque nós já tivemos Moisés, o Cristo, a doutrina espírita está há quase 200 anos plantada neste planeta, trazendo orientações minuciosas sobre o processo de evolução espiritual. E conforme eu falei na palestra do mês passado, nós ainda encontramos pessoas que não sabem o que é isso. Então nós precisamos levar a nossa mensagem a essas pessoas. Quando o seu João pediu que nós fizéssemos uma palestra sobre o tema "Não coloqueis a candeia sob o alqueire", é nesse sentido. Porque não nos enganemos, teoricamente, nós que estamos aqui sabemos muita coisa, que muita gente lá fora não tem ideia do que se trata. E nós ficamos com todo esse conhecimento preso. A gente se limita a tratar dos assuntos espirituais apenas no nosso meio, é na casa espírita, é na religião, é na família. E parece que temos medo de levar essas orientações, de servir o nosso próximo, levando a ele a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a nossa realidade espiritual. Antes de desencarnar, o Chico Xavier já havia dito que este século seria o século da depressão. Disse ele certa vez: a doença do século seguinte será a depressão. E nós estamos vendo aí. E a própria medicina já está dizendo que, na grande maioria dos casos, exceto aqueles que têm raízes bioquímicas, questões do corpo, as grandes causas dos processos enfermiços, depressivos, são questões espirituais, emocionais. São pessoas que estão perdidas, que não sabem o que fazer com a vida, que basta uma decepção amorosa para a pessoa cair, basta uma decepção no ambiente de trabalho para a pessoa desmoronar, não sabe mais o que fazer da vida. Enquanto isso, nós estamos aqui cheios de informação e podemos chegar perto dessa pessoa e dizer: vamos conversar, vamos servir a essas pessoas necessitadas desse apoio, dessa orientação. Ah, mas eu não tenho jeito para falar. Encaminhe para uma casa espírita, vá com ela. Não basta dizer: olha, tem a seara espiritual a caminho da luz, vai lá. Não, pega na mão, vai com ela, com essa pessoa. Leva lá, acompanha ela no processo. Espera que ela se fortifique para que possa caminhar com as próprias pernas. Então, quando eu falo que nós precisamos servir ao outro, não necessariamente nós vamos colocar a mão no bolso para isso. Porque, de certa maneira, as questões de ordem material acabam se resolvendo. Do nada aparece uma cesta básica, do nada aparece alguém que faz uma doação, e a gente consegue matar a fome. Mas essas questões que envolvem o lado emocional e espiritual, não se resolve uma questão de depressão com uma cesta básica. Mas nós podemos resolver com um ouvido atento ao que o outro precisa falar. Mas podemos ajudar a resolver com o tempo que nós dedicamos para essas pessoas que passam por essas necessidades.
Então, quando nós falamos da nossa necessidade de servir, é de sermos úteis naquilo que nós podemos oferecer. Então, se observe, como é que eu posso ajudar? Se vier aqui a casa em busca de um trabalho, pergunta para a Luciana, para o Joaquim, em que eu posso ajudar? E a Luciana vai dizer, você sabe fazer o quê? Nada. Bom, aqui não tem piscina, não dá para nadar, né? Você só sabe fazer nada, então não dá para nadar. Sabe varrer um salão? Sei. Vem ajudar a varrer o salão. Olha, eu sei, eu gosto de conversar com as pessoas. E a Luciana vai dizer, ok, tem uma família ali que está passando por um problema, vai lá conversar com ela. Ou mesmo nos nossos ambientes de trabalho, aquele colega que está ali, não se afasta dele não. Não se afaste do colega problemático. Pelo contrário, aproxime-se dele. Ofereça ajuda. Isso, com certeza, vai agradar o nosso aniversariante do dia 25. E ao percebermos que nós podemos fazer isso, nós vamos nos sentir felizes. Porque não há felicidade maior para o espírito que despertou para a necessidade de servir do que a ação de servir. Quando nós despertamos para isso, nós seremos felizes por estarmos servindo. É isso que a vida espera de nós. Então, para finalizar, eu quero desejar a todos que não só neste Natal, mas em todos os dias que restam deste ano e em todos aqueles que virão no ano posterior, no ano que se aproxima, pensemos sobre isso. Não foi por acaso que Deus, em suas leis, definiu que a partir da fase hominal nós teríamos livre-arbítrio. Ele definiu o livre-arbítrio exatamente para deixar que nós tomemos as decisões sobre as nossas vidas, para que nós sejamos os responsáveis, os construtores, os agentes da nossa felicidade, porque até agora nós temos construído muita infelicidade na nossa vida. Então a proposta agora é construirmos a nossa felicidade. E a vida física nos é oferecida para isso, para que nós despertemos mente e coração para fazermos tudo aquilo que Jesus nos ensina em seus evangelhos. Muita paz para todos, tenhamos todos um Natal realmente feliz, com a consciência tranquila do dever cumprido naquilo que nos compete, e roguemos a Deus que permita que os bons espíritos, nossos irmãos desencarnados, nossos mentores, continuem conosco, nos intuindo, nos instruindo, nos orientando, nos mostrando os caminhos que devem ser seguidos, e que nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, resolvamos seguir essas orientações e caminhar pelos caminhos que Jesus deixou aberto para todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenhamos todos um Feliz Natal. Muito obrigado. Obrigado.